assombrados, eu sou a Ana Paula e vou te contar vários relatos neste tipo ao vivo estendido de hoje. Tudo bem? Eu espero que sim, que esteja tudo bem. Já vou pedindo para você deixar o like no vídeo e se inscrever no canal se por um acaso ainda não for inscrito. E se quiser ver mais relatos, só que sem assombração, vai lá pro meu outro canal, o Conto pra Ana, o link tá aqui na descrição. Combinado? Então vamos para o primeiro relato de hoje, que é este: o choro das 3 da manhã e a tragédia que ele anunciou. Olá, Ana e assombrados, o meu nome é Fulana, mas pode me chamar de Fulânia, e eu moro no Pará. Antes de começarem a ouvir este relato, deixem o like e se ainda não forem inscritos, se inscrevam no canal. E não se esqueçam de dar uma passada... e se inscrever no novo canal Conto pra Ana. A loja está desativada no momento, tá? E se inscrever no novo canal Conto pra Ana. Isso daí, muito bem. Agora sim, vamos começar. Sou profissional da área da saúde há mais de 20 anos e já passei por muitas experiências ditas como extranormais. Se vocês curtirem bastante este relato aqui, eu vou mandar outros. E olha, cada um de arrepiar, hein? O relato de hoje não terá nomes, mas os detalhes são inesquecíveis. A calmaria antes da tempestade. Capítulo 1, digamos assim. Perdão. A primeira das experiências aconteceu ainda no período do estágio, dentro de um hospital de médio porte aqui mesmo na minha cidade. Éramos em 5 colegas e estávamos na ala da obstetrícia, o setor onde as mães ficam logo após o parto. Aquele plantão tinha tudo para ser incrivelmente calmo. Havia apenas uma mãe e um recém-nascido internados naquela noite. Como estagiários iniciantes, o nosso papel era apenas acompanhar os procedimentos, pois não podíamos administrar medicações. Com o setor tranquilo, por volta aí de umas 3 horas da manhã, um horário que eu jamais esqueci, fomos para o descanso na última enfermaria do corredor. O eco dos choros no corredor. Fomos acordados de repente pelo som perturbador de muito choro de crianças. Os choros ecoavam no corredor longo e escuro e pareciam ser assim de crianças um pouco maiores, de uns 2 ou 3 anos de idade. Nos levantamos rapidamente, tomados por uma mistura de confusão e alarme. O mais estranho é que nem todos ouviram. Apenas eu e mais 2 colegas escutávamos o som. As colegas B1 e B2, guardem esses nomes entre aspas. As colegas B1 e B2 diziam convictas que não estavam ouvindo nada. A gente achou que elas estavam mentindo até, mas a indiferença delas parecia real. A busca pelo sobrenatural. Nossa primeira reação foi pensar numa tragédia, né? Sei lá, um acidente grave aconteceu com múltiplas vítimas infantis, mas rapidamente percebemos que isso era impossível. Nós estávamos na obstetrícia, uma ala reservada somente para partos. A pediatria ficava do lado oposto do hospital, muito longe de onde estávamos. Nesse momento, os choros ficaram ainda mais altos e parecia se aproximar. Um colega, um homem sério, o mais velho e respeitado do grupo, que também estava ouvindo os choros, decidiu que iríamos averiguar. Então saímos todo mundo ali atrás dele. O hospital estava exatamente como havíamos deixado. Na obstetrícia, a única mãe e seu bebê dormiam pacificamente. Na pediatria, apenas 2 crianças menores, de 1 ano mais ou menos, repousavam. Não havia como aquele som estar vindo da rua. O hospital ficava no centro de um terreno muito grande. E mesmo que viesse, porque tantas crianças chorariam ao mesmo tempo, bem naquele horário?
O medo tomou conta de todos nós, que ouvíamos, né? O silêncio e a tragédia. Bom, o nosso colega mais velho sugeriu que nós dessemos as mãos e fizéssemos uma oração forte. E assim fizemos. E aos poucos, como se fosse sendo empurrados para longe, os choros foram ficando cada vez mais baixos, até que paramos de ouvi-los por completo. Acreditamos que aquilo era algo que não pertencia ao nosso mundo. Entretanto, aproximadamente 1 ano depois desse ocorrido, as 2 colegas que afirmavam não ter ouvido os choros se envolveram em uma tragédia que chocou a todos. A colega B1 se apaixonou pela colega B2, mas não foi correspondida em seu amor. Movida por um ciúme doentio, a B1 viajou para a cidade onde a B2 morava e, no que foi assim um choque para todos nós, ceifou a vida do companheiro da B2. Foi um impacto imenso. As famílias de ambas nunca mais viveram em paz. Fica a pergunta: o fato de as colegas B1 e B2 não terem escutado os choros naquela noite teria alguma ligação com o destino trágico que as esperava? O que ouvíamos era um aviso ou apenas uma coincidência mórbida? Um beijo para você, muito obrigada, menina. Muita coincidência, né? Justamente as 2 que não ouviram aquela coisa estranha que aconteceu naquele dia foram as envolvidas na tragédia, né? Assim. Então, peraí, tinha 2 moças. Essa aqui, né? A 1 se apaixonou pela 2 e a 2 não foi correspondida, né? E a 2 tinha um namorado, um marido, não sei. E aí a 1 foi lá até a cidade dela para tirar a vida do companheiro, do namorado ou do marido da 2. E aí foi presa? O que aconteceu? Gente, na loucura, assim? Meu Deus. Por que só as 2 não ouviram? Alguém sabe dizer? Tem alguma hipótese? Alguma, né, teoria, sei lá, a respeito? Deixa aqui nos comentários. Estranho, né? Credo, e esse choro? Por que criança? Por que um monte de criança chorando também? Qual que é a ligação com isso? Talvez, se investigar mais a fundo a situação, a gente encontre uma explicação, mas assim é difícil dizer, mas muito estranho, né? Próximo relato. Na verdade, é a mesma moça que conta aqui 2 relatos, tá bom? Então, o próximo é da mesma. Olá, Aninha, minha coisa mais linda do mundo, tudo bem? Meu nome é Fulana e hoje trago relatos de uma amiga minha muito próxima. De tanto eu mostrar os meus relatos que você conta de forma tão linda para ela, ela já virou sua fã também. Obrigada. E tem como não virar fã dessa mulher, gente? Imagina, obrigada. Bom, contarei 2 relatos bem pequenos que aconteceram com ela há bastante tempo. E a partir de agora eu vou narrar em primeira pessoa como se fosse a minha amiga contando, ok? Todos os nomes estão trocados, de pessoas e de ruas também, tudo trocado. Pode ler sossegada. Beleza, vamos lá. Então agora é a amiga dela que tá contando a história aqui, ó. A triste garota marcada. Quando eu estava no ensino médio, e isso eu tinha aí por volta de uns 14 a 15 anos, estava minha mãe e eu almoçando após a minha chegada da escola, quando escutamos um barulho muito alto, o que imediatamente fez a minha mãe afirmar que aquele barulho certamente era um tiro. Continuamos o nosso dia normalmente e cerca de 4 horas da tarde, nós escutamos uma movimentação estranha na rua. Barulho de ambulância, polícia, sabe? Pessoal, se vocês estiverem escutando um barulho realmente incomum aqui, é um caminhão que está trabalhando aqui na frente, tá? Espero que ele não faça o barulho que ele estava fazendo minutos antes de eu começar a gravar. Bom, então, escutamos uma movimentação estranha na rua, era barulho de ambulância, de polícia. Foi quando ligamos a televisão
que foi quando ligamos a televisão e deu a notícia, acredito que uma menina tinha sido morta em nossa região. Foi quando eu descobri que havia sido uma menina que estudava na mesma escola que eu. E eu a conhecia, apenas de vista, mas a conhecia. O seu ex-namorado, por ciúmes de seu novo relacionamento, olha, mais uma aqui, ó. Por ciúmes de seu novo relacionamento, havia tirado a sua vida. Infelizmente. Eu vou dar o nome aqui para ela de Amanda. Teve então o velório, que por algum motivo foi em sua própria casa mesmo. A minha irmã e eu fomos lá para dar os sentimentos à família e eu a vi no caixão. E uma cena que me marcou muito foi ver a marca na testa dela. Uma menina tão jovem, muito triste mesmo. Acredito que não tenha sido feita nenhuma preparação adequada no corpo, pois estava bem complicada a situação. Eu não vou dar aqui muitos detalhes. Passou um tempo e certo dia eu fui visitar uma amiga que, por coincidência, morava nessa mesma rua que havia acontecido o crime. E foi quando eu passei na frente da casa da Amanda e simplesmente, Aninha, eu a vi sentada na calçada. Os cabelos compridos e pretos cobrindo parte do seu jovem e bonito rosto, com uma visível marca na testa. Eu fiquei pasma e continuei andando, olhando para ela assim, apressando o passo, e conforme eu andava, eu percebi que a Amanda me seguia com os olhos. Um olhar perdido, vazio, e a triste marca da morte em sua testa. Desde então, eu evitei passar por aquela rua, pois aquela cena me marcou profundamente. Eu espero que ela encontre a paz e que o seu caminho seja de restauração e cura. Menina, ficou perdida. Eu ia puxar o pé. Eu ia ficar por aqui um tempo, ainda eu ia dar uma azucrinada no fulano. Ixi, olha lá o barulho. Gente do céu, coitada, ela tem... Imagina, é difícil você pensar na injustiça que você sofreu, tudo aquilo, a tua vida foi tirada por causa disso. Imagina se você não fica em paz. Não é uma coisa que você fala, compreendi, estou indo. Imagina como que fica a cabeça da pessoa, ou consciência, sei lá, né, do ser espiritual, pessoa que desencarnou, não é? E é assim, ai gente, que triste, coitado. Tinha que fazer umas orações pra ela, né, pra ela seguir. Bom, próximo relato da mesma moça. A Senhora Fantasma da Rua Reta. Não sei se o barulho vocês estão ouvindo assim como eu estou ouvindo, está atrapalhando, me desculpe. Bom, eu tinha em torno de 15 anos e tinha uma coleguinha que morava na rua de trás da minha casa. Então costumava frequentar bastante a casa dela. Certa tarde, entramos no assunto de pessoas que haviam falecido no bairro. E ela me disse que a dona Dalva tinha falecido, mas eu nem fazia ideia disso. Essa senhorinha morava ali há muito tempo e era uma figura conhecida por todos. Ficava sempre na frente de sua casinha, cumprimentando os vizinhos. Eu fiquei bem confusa com essa notícia e disse em tom assustado: Oi? Ela faleceu? Mas eu acabei de ver. Eu acabei de vê-la quando eu estava vindo para cá. Quando eu passava ali pela Rua Reta. Ana, eu fiquei em choque, pois para chegar na casa da minha amiga, eu tinha que passar na frente da casa da dona Dalva e do esposo dela. E eu tinha acabado de vê-la. Dona Dalva sempre ficava em um murinho que tinha em sua casa e ela costumava ficar sempre lá, lavando suas roupas e tal. Então, naquele dia eu a vi e ela ainda acenou com a mão, me dando oi, como de costume. Então, muito intrigada, eu decidi, na volta, passar lá na frente de novo.
e perguntar pro marido dela se ela realmente tinha falecido. Como assim? Você chega lá e fala, morreu? Perguntar se realmente ela tinha falecido. E pro meu total choque, ele me disse que sim, e que já fazia mais de 6 meses que ela havia falecido. Eu falei pra ele, então, a verdade. Contei pra ele que eu tinha visto a dona Dalva naquele dia ali lavando suas roupas. Seu esposo me disse bem chateado que a família deles ficava mesmo chamando por ela, chorando demais, e isso provavelmente estava atrapalhando a passagem dela. E disse que pediria orações para sua tão amada esposa. A Rua Reta guarda muitas histórias, viu? E essa é apenas uma delas. Enfim, Aninha, esses foram os meus contatos com o sobrenatural. Bom, agora sou eu novamente, a fulana. Espero que gostem desses relatinhos pequenos contados aí pela minha amiga e agradeço a todos desde já. Beijos, minha querida Aninha, um beijo pra você, muito obrigada. E eu acho muito interessante o fato de que quando a pessoa, parece que é mais fácil, isso acontece bastante, você não sabe que a pessoa está morta e vê a pessoa ali na casa, ou seja, no cotidiano, né? E você nem desconfia que é uma assombração, porque é muito nítido. O seu cérebro não sabe que não é mais possível vê-la. Então, o que? Trata aquilo como normal? Porque ninguém ainda relatou nesse tipo de situação, quando você vê a pessoa e depois você sabe, outra pessoa te conta, não, mas essa pessoa morreu. Você fala, como morreu? Se eu acabei de vê-la. Essa situação assim, ninguém fala, nossa, eu vi a fulana, mas ela estava flutuando. Eu vi a fulana, mas ela estava com uma marca, com a roupa suja, molhada, como a gente vê os fantasmas assim, né, geralmente. Eu vi a fulana, mas ela estava transparente, ela não tinha os pés, achei isso muito estranho. Não, é sempre assim, oi, beleza? E pelo jeito a pessoa tá ali, parecendo estar em carne e osso ali, né? Nessas situações onde você não sabe que ela morreu, que a pessoa morreu. É curioso isso, né? Algo a se pensar. Vamos para o próximo relato, que é o lobisomem no quintal. Olá, Ana e assombrados, hoje eu vou contar o meu segundo relato, que também é de lobisomem, e já peço desculpas se tiver algum erro de ortografia. Bom, em 2023 eu tinha 13 anos e eu adorava brincar na rua com os meus amigos até de noite. Certo dia eu estava brincando de esconde-esconde e era aí por volta de umas 5 da tarde. A gente brincou até que chegou a hora de voltar para casa, pois já era umas 7:30 da noite e minha mãe sempre fica preocupada quando eu fico até tarde. Então, voltando para casa, eu reparei numa coisa que tinha lá na frente, a uns 10 metros de distância. E nesse local era mato. Eu vi essa coisa e pensei que fosse um cachorro de grande porte. Aí eu nem liguei, né? Só entrei em casa e fui jantar. Passou aí um tempinho e eu estava assistindo TV, até que deu a hora de dormir. Então eu fui para o meu quarto, me deitei, tentei dormir, mas algo me impedia. Foi aquele bicho que eu tinha visto. Como assim? Foi aquele bicho que eu tinha visto. Bom, passou um tempo e eu ainda não conseguia dormir. Então, sem nada para fazer, fui lá, peguei o celular da minha mãe escondido para assistir alguma coisa. Passou mais algumas horas e já era aí por volta de umas 2:20 da manhã, até que eu escutei algo caindo no quintal, que tinha ali no fundo de casa. Dava direto para o matagal, inclusive. Reparei no barulho e fiquei congelado, pois qualquer coisa que faz barulho à noite, ainda mais de madrugada, eu fico com medo. Mas algo em mim não estava certo. Por algum motivo, eu não fiquei com medo. E além disso, eu fiquei com vontade até de ir lá ver o que era. Eu levantei e fui, bem devagar, segurando o celular da minha mãe. Quando eu cheguei na porta, que dava direto para o quintal, eu escutei um som de rosnado bem baixo, como se estivesse assim no canto do muro.
Então eu aproveitei que tal coisa talvez estivesse no canto do muro, de costas para mim, e abri a porta, bem devagar. Por sorte, essa porta não fazia barulho, né? Então eu fui tentando olhar, mas eu não conseguia, pois estava muito escuro. Aí eu fiz a pior coisa. Da vida. Peguei o celular e acendi a lanterna. Só que o celular estava apontando para a direção daquela coisa. E o meu olhar estava focado no celular. Foi aí que eu levantei a cabeça para olhar e, Ana, eu vi na minha frente um cão demoníaco, grande, preto. Seus pelos eram pretos e lisos, unhas grandes e também pretas. O rosto era de lobo, mas os olhos eram como de humanos. Quando eu vi essa coisa, eu congelei, eu não conseguia me mexer. Então essa criatura, que hoje eu sei que é um lobisomem, ou é um skinwalker, olhou nos meus olhos, rosnou e com um pulo ele saltou o muro e foi embora uivando. Depois disso eu consegui me mexer e voltei correndo para dentro de casa. Me escondi debaixo da cama. Passou um tempo, aí quando foi umas 6 da manhã, aproveitei que já estava claro e aí sim eu fui lá fora no quintal ver se tinha alguma coisa por lá. Mas infelizmente não tinha nada, só uma tábua caída no chão. Bom, esse foi o relato, espero que tenham gostado. Obrigado, Ana, por ter lido. Um beijo para você, muito obrigada. Então, ele viu, né, um bicho muito estranho. É difícil, acho que, confundir isso com um cachorro normal. Será que isso daí estava lá fisicamente? Será que isso estava lá no astral? Era o mesmo que ele viu lá na rua anteriormente? Estava perseguindo ele? Quem será que era esse ser? Quem era o ser, né? Lobisomem. Será que era lobisomem mesmo? Ou era o que, como eu disse, o que eles chamam de skinwalker, sei lá. Alguma coisa desse tipo. Deixem aí nos comentários. E vamos para o próximo e último relato de hoje. Hoje vai ser mais curtinho, gente, que é este. Pelo cântico encontrei o meu santo. Oi, Ana, eu me chamo Fulana, sou de Fortaleza, no Ceará, e gostaria de contar um pequeno relato. Talvez o que vou relatar aqui não pareça tão sobrenatural, mas para mim é um sinal de como Deus age nos detalhes mais simples para nos conduzir à fé e à sua proteção. Antes de me casar, eu morava há mais de 20 anos em um mesmo bairro e costumava ir com a minha mãe à missa todos os domingos. Certo dia, ao final da celebração, o padre perguntou se havia interessados em participar de um coral que cantaria em missas solenes. Explicou que seria um coral gregoriano e que quem quisesse poderia comparecer no sábado seguinte para o início dos ensaios. Eu fiquei ansiosa e curiosa para o início desses ensaios, pois sabia que seriam cânticos litúrgicos cantados em latim. No sábado seguinte, eu fui à igreja. E assim que eu ouvi o canto gregoriano, eu me apaixonei completamente. A partir daí, todas as missas solenes cantavam e contavam com a nossa apresentação, ora artística, ora litúrgica. Com o passar do tempo e a convivência constante com o coral, eu comecei a me interessar pelos mosteiros e pela espiritualidade beneditina. Foi então que percebi que a minha devoção por São Bento havia nascido. Depois que me casei e mudei de bairro, continuei frequentando os ensaios por um tempo, mas a distância acabou tornando difícil manter a rotina. Ainda assim, a minha devoção permaneceu viva, tanto que tatuei a medalha de São Bento no meu braço. Certa vez, já na nova casa, eu tive uma experiência que me fez ter a convicção que realmente o meu santo de devoção era mesmo São Bento. Eu tenho o costume de andar descalça e um dia, ao entrar em um dos quartos, eu pisei em alguma coisa.
Quando chacoalhei o pé, percebi que havia pisado em cima de um escorpião. Mas graças a Deus eu não fui picada. Naquele instante eu senti que havia recebido a proteção divina por intercessão de São Bento. Hoje acredito que aquele coral foi apenas o caminho para que São Bento me encontrasse. E que Deus, por meio dele, me mostrou que a fé é uma presença viva que nos protege. Muito obrigada por ter lido o meu relato, desculpe qualquer erro e que Deus abençoe você e sua família. Aí aqui ela termina, eu não sei ler latim, mas aqui. Cruz sacra sit mihi lux. É a oração de São Bento em latim, né? Non draco sit mihi dux. Vad retro satana. Nunquam suad mihi vana. Sunt malac. Quae libas ipsi venena bibas. Eu não sei ler, meu Deus. Você depender de mim pra fazer uma invocação. Eu falei, ai meu Deus. Mas essa é a oração de São Bento, em latim. Que legal, então. Diz que São Bento também não tem o lance dessa proteção de escorpiões e tudo mais. Tem a proteção de São Bento. E olha só, né? Canto, eu também gosto muito de canto gregoriano, esse estilo aí. Muito bom, muito bom. Bom, pessoal, estes foram os relatos de hoje. Se for comentar, que seja sempre com respeito, por favor, ok? Se tem uma história, envie o relato pra gente. Aconteceu algo sobrenatural, algo assim com vocês, envie o relato. Agora, se você quer enviar a sua história, algo interessante que aconteceu com você, mas não tem nada de sobrenatural, envia lá pro Conto pra Ana. Combinado? Então, um beijo pra vocês e a gente se vê num próximo relato. Fui! Tchau, tchau!